Boa noite a todos. Sou contador de histórias, estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. A chuva continuava a bater no telhado do carro como se fosse parte de alguma punição da qual eu não poderia escapar. A batida constante estava me envolvendo, e embora eu tenha tentado me concentrar, algo me manteve preso em uma espiral de pensamentos sombrios. A tempestade lá fora parecia não ter fim, e minha mente, fragmentada pelo pânico, tentava se agarrar ao que restava de mim, mas tudo o que eu conseguia encontrar era o vazio. A noite, que tinha começado tão normalmente, virou um pesadelo. Nós tínhamos saído de uma festa de amigos atrasada. A atmosfera tinha sido alegre, apesar das recentes tensões que sempre marcaram as nossas interações. Havia algo no ar naquela noite, algo que eu não sabia como reconhecer no momento, mas que, em retrospecto, parecia nos alertar. A tempestade, por exemplo, foi inesperada. Começou como uma garoa leve, mas rapidamente se intensificou em uma fúria incontrolável. Apesar dos avisos, decidi continuar dirigindo. A estrada estava molhada, sim, e a visibilidade foi reduzida a poucos metros, mas eu confiava nos meus reflexos. É só chuva, pensei, com aquela arrogância que só a juventude e a fadiga podem conferir. Ela não disse nada, mas eu a observei do canto do meu olho enquanto seus dedos lentamente fechavam sobre o assento. Ela sempre ficava nervosa quando o tempo piorava enquanto eu dirigia. Ela olhava para mim. Embora não tivesse dito nada, eu podia ver a preocupação nos olhos dela. À medida que continuávamos a conduzir, no entanto, essa preocupação se transformou em algo mais difícil de ler. Era medo, angústia. Eu não sabia. Não soube até que fosse tarde demais. A tempestade se tornou mais intensa, mais violenta. Os limpadores de para-brisa lutavam para acompanhar a chuva, mas eram inúteis. A estrada parecia um espelho, refletindo as luzes dos carros que se aproximavam, difusas e distantes, como se estivessem prestes a desaparecer na neblina. Deveríamos parar, ela me disse, finalmente quebrando o silêncio, mas eu não a ouvi. Ou pior, eu não queria ouvi-la naquele momento. Pensei que fosse apenas uma leve inquietação. Mais alguns minutos e chegamos, respondi com uma calma que eu não sentia. Eu não vi a curva que teria mudado tudo. O carro derrapou e tudo aconteceu tão rápido que eu nem consegui reagir. O impacto foi brutal, feroz. O carro girou, saltou sobre um pequeno muro de acostamento e acabou tombando. Meu corpo foi sacudido violentamente. Tudo se tornou um caos. Eu não sentia a dor direito, mas o baque, o estalo do metal deformado, o ar cheio de cheiros de queimado e gasolina. A tempestade lá fora ainda estava furiosa, e eu senti tudo desaparecendo ao meu redor, como se o mundo tivesse parado. A próxima coisa que soube foi a dor. A dor no meu peito, nas minhas costelas. O cinto de segurança me segurava firme, mas a pressão era insuportável. Eu estava sem fôlego. Tentei me mover, mas não consegui. Foi quando tudo parou. Tudo ficou em silêncio. A chuva continuava caindo, implacável, mas eu não ouvia mais os gritos, os barulhos, nada. Apenas a constante batida contra o metal e a escuridão. Tentei falar, mas minha voz ficou presa na garganta. Eu não conseguia dizer nada. Eu não conseguia me mover. Eu não consegui fazer nada. Pior de tudo, o que me gelou o sangue foi o fato de eu não conseguir sentir ela ao meu lado. O assento vazio ao lado dela era tudo o que eu conseguia ver. O vazio, o frio do ar que entrava pelas rachaduras do carro destruído e o fato de que ela não estava mais lá. Eu não entendi o que tinha dado errado. Pensei naqueles segundos antes do impacto. Como me vi virando o volante para tentar evitar o inevitável, mas era tarde demais. Então algo em mim começou a desmoronar. A culpa penetrou em meus ossos, como uma febre queimando dentro de mim. Como eu poderia ter sido tão imprudente? Por que eu não a ouvi? Por que eu não parei quando ela me pediu? Eu não aguentei. Cada respiração era um esforço. Meu peito estava cheio de angústia, de desespero. O carro,
capotado de lado, não respondia mais. A chuva caía forte, dura, e a escuridão me cercava. Eu não podia ver nada. Tentei me mover novamente, mas a dor me parou. Meu corpo inteiro estava gritando para mim que algo estava terrivelmente errado. Tentei gritar o nome dela, mas minha voz saiu quebrada, como se fosse um sussurro perdido na tempestade. Bati minhas mãos contra o volante e contra as janelas quebradas. Nada. Não pude fazer nada. O medo me agarrou, mas pior era o desespero que me preencheu. Eu sabia que a tempestade continuava, mas não havia como alguém pudesse vir nos ajudar. O frio começou a me envolver. As horas se arrastavam, ou talvez não fossem horas, talvez fossem minutos. O tempo parou de fazer sentido naquele momento. Só medo, culpa e chuva eram a única coisa real. Eu estremeci em direção ao assento, de frente para o assento vazio, esperando ouvir sua respiração, esperando ouvir a voz dela me dizendo que tudo ia ficar bem. Mas não foi. A tempestade engoliu tudo. Foi quando eu a vi. Ou pelo menos pensei ter visto ela. Minha mente estava me pregando peças. Vi o rosto dela através do vidro quebrado, refletido de alguma forma estranha. O rosto dela, pálido, seus olhos vazios, seu corpo imóvel. A luz do carro piscou por um instante, como se estivesse me mostrando um vislumbre do que tinha ocorrido. Ou talvez tenha sido um sonho, um delírio da mente. Não sei. O que eu sei é que, naquele instante, eu senti minha alma quebrar. Era como se eu não estivesse mais neste mundo. Como se ele tivesse me deixado para trás, em algum lugar escuro. Por quê? Era tudo o que eu conseguia pensar, mas não havia resposta. Mais minutos se passaram, talvez horas. A chuva continuou e minha mente continuou perdendo a batalha contra a culpa e a dor. Foi o preço da minha imprudência. Se eu tivesse parado, se eu tivesse escutado, tudo teria sido diferente. De repente, os faróis de carros de emergência iluminaram o caos. Sirenes, vozes distantes na distância, alguma vida. Ou talvez fosse apenas o eco da morte me cercando. Eu não sabia na época. Tudo o que eu podia pensar era que estava preso, que minha vida se foi, que nada jamais seria o mesmo de novo. Os paramédicos chegaram, me puxaram para fora do carro. Não senti nada. Eu estava atordoado. Minhas mãos estavam tremendo. Eles me levaram para o hospital. Tudo aconteceu como em um sonho. Eles estavam dizendo coisas que eu não conseguia entender. Mas o que eu entendi era que ela tinha ido embora. Ela nunca estaria lá novamente. E o pior de tudo, o que me quebrou foi saber que eu era responsável. A dor física desapareceu depois de alguns dias. Mas a ferida na minha alma nunca cicatrizou. A culpa ainda estava lá, mais pesada que qualquer outra fratura, mais intensa do que qualquer dor física. Toda vez que chovia, toda vez que o céu escurecia, cada vez que eu ouvia o som de gotas de chuva batendo no telhado, tudo voltava para mim com a mesma força. A culpa, a perda, o conhecimento de que fui eu quem destruiu nossas vidas. O diagnóstico médico foi claro. Fiquei traumatizado? Sim, mas estava vivo. Ela não estava mais aqui. O tempo passou e minha mente nunca parou de reviver aquele momento. Toda tempestade, cada noite escura era um constante lembrete. A chuva nunca parou de cair para mim, e minha vida depois daquela noite foi para sempre marcada. Eu nunca poderia perdoar a mim mesmo. A chuva caiu sem piedade durante a noite, um tamborilar constante que ressoou nas janelas da minha casa. Eu estava sozinho, abrigado no meu apartamento com as luzes apagadas e uma xícara fumegante de café na minha mão. Enquanto as gotas atingiam o vidro, minha mente estava mergulhada em memórias obscuras e segredos que eu tentei enterrar. Tudo começou há um ano, quando decidi me mudar para este bairro, atraído pelo seu charme e pela promessa de um novo começo. Eu nunca imaginei que acabaria entrando em um pesadelo. O som da chuva me lembrou daquele dia fatídico em que tudo mudou. Quando me mudei, conheci meus vizinhos, um grupo peculiar que parecia viver em uma espécie de harmonia. Eles eram amigáveis, sempre me cumprimentando com sorrisos que, a princípio, me pareceram calorosos. No entanto,
Havia algo sobre aqueles sorrisos que não me deixou à vontade. As noites neste lugar sempre foram muito tranquilas, interrompidas apenas pelo som da água batendo no chão. Uma semana depois de me mudar, notei algo estranho. Toda vez que a chuva começava a cair, os vizinhos se reuniam no pátio, murmurando entre si com olhares furtivos e gestos significativos. Era como se eles compartilhassem um segredo que não era para mim. Intrigado, decidi observar da janela, sentindo um arrepio percorrer minha coluna. Com o passar do tempo, minhas noites solitárias ficaram cheias de curiosidade. Cada precipitação revelou um novo padrão. Os vizinhos falavam em voz baixa, olhavam em direção ao horizonte, sempre preocupados, como se estivessem esperando por algo. Eu não conseguia suportar a incerteza, então, uma noite, criando coragem, decidi sair. O ar estava impregnado de um cheiro de terra molhada e algo mais, um toque de medo. Eu caminhei em direção ao pátio onde eles estavam reunidos. Quando me aproximei, ouvi sussurros entrelaçados com o som da chuva. Tentei entender, mas as palavras desapareceram antes que eu pudesse compreender qualquer coisa concreta. Percebi que todos estavam olhando em direção a um ponto no chão, como se estivessem esperando por algo. Foi então que vi um homem, alguém que eu não conhecia antes, parado à borda do grupo. Seu rosto estava coberto pela sombra do chapéu, mas suas mãos tremiam levemente. Tudo sobre ele parecia perturbador. Seus olhos estavam vazios, como se tivesse perdido todo o vestígio de humanidade. Senti meu coração batendo forte enquanto lentamente recuava para casa. Naquela noite, não consegui dormir. A chuva continuava a cair, e a cada pancada no telhado, minha mente estava cheia de questões. O que eles estavam escondendo? Quem era aquele homem? Decidi que no dia seguinte iria até a loja da esquina, onde sempre vi os vizinhos reunidos. Quando cheguei, o ambiente estava tenso. A loja estava cheia, mas todos pareciam evitar o contato visual. Comprei o básico e voltei para casa, sentindo uma sombra me seguindo. Naquela noite, a chuva caiu com mais força do que antes. Da minha janela, observei a luz de uma das casas acesa. Era o homem de chapéu. Ele estava sozinho, olhando para o chão. Eu decidi que precisava de respostas. Saí para o pátio, desta vez com determinação. Me aproximei da sua casa. Quando estava prestes a bater na porta, ouvi um som estridente, um grito vindo de dentro. O som me paralisou. Foi breve, mas o suficiente para eu saber que algo horrível estava acontecendo. Eu percebi que não conseguia ficar parado e não fazer nada. Corri para a casa do homem, bati forte na porta, mas ninguém respondeu. Foi então que vi algo que me paralisou. Uma sombra escorregou pela janela, seguida por um sussurro baixo do meu nome. Desesperado, decidi voltar para casa, mas a estrada parecia diferente. A chuva se tornou um lembrete do que estava acontecendo. Chegando ao meu apartamento, percebi que não estava sozinho. Algo ou alguém tinha me seguido. Naquela noite, ouvi passos no corredor. Meu coração estava batendo rápido. Olhei através do olho mágico e vi a figura do homem de chapéu, com o olhar fixo na porta. Eu não podia deixá-lo entrar, mas sabia que não conseguiria ficar ali. A chuva intensificou-se. Com isso, meu medo cresceu. Tomei uma decisão. Peguei meu telefone e chamei a polícia. Mas, antes que eu pudesse explicar, a chamada caiu. O temor me agarrou. Eu sabia que tinha que agir. Armei-me com uma faca de cozinha, o único objeto que poderia me oferecer um fragmento de segurança. Corri para a janela. Naquele instante, vi meus vizinhos no quintal. Eles estavam lá, me olhando, seus olhos se enchendo de uma mistura de compaixão e advertência. Eu não entendia o que queriam, mas agora sabia que estavam envolvidos. Os dias passaram e a chuva se intensificou durante esse período. Eu pensei e repensei, mas não tinha certeza de nada. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo desde que me mudei. Tudo o que eu sabia era que havia feito parte de algo muito maior. Uma semana depois, após uma noite particularmente pesada de chuva, decidi que tinha que cavar mais fundo na história do meu vizinho. Arranquei coragem e fui até a casa mais próxima, a de uma mulher mais velha chamada Maria, que sempre parecia estar ciente de tudo o que acontecia na vizinhança. Ao me aproximar,
Percebi que as luzes estavam apagadas. Uma sensação desconfortável surgiu sobre mim, mas não pude dar a volta. Bati suavemente na porta. Depois de alguns minutos de silêncio, a porta abriu lentamente. Maria olhou para mim com uma mistura de surpresa e preocupação. Seus cabelos grisalhos estavam desgrenhados e seus olhos refletiam uma profunda tristeza. Mas antes que eu pudesse perguntar, ela fez sinal para que eu entrasse. A casa estava fria e escura. Maria sentou-se em uma cadeira gasta e olhou para mim. Você não deveria estar aqui, ela disse com a voz trêmula. Não é seguro. As palavras dela ecoaram em minha mente, e o olhar dela me incitava a perguntar mais. O que está acontecendo neste bairro? Eu vi coisas estranhas. A chuva, os murmúrios, eu disse, tentando me manter calmo. Maria deu de ombros, como se as palavras se recusassem a sair, mas de repente ela quebrou o silêncio. O que você vê não é o que parece. Este lugar guarda segredos que foram enterrados na chuva. Minhas perguntas se multiplicaram, mas Maria apenas olhou para mim como se estivesse avaliando o risco de compartilhar o que sabia. Finalmente, ela se inclinou para mim e sussurrou. O homem do chapéu é o guardião desses segredos. Ele está aqui há muito tempo. Toda vez que chove, ele pega algo de nós. A chuva ainda estava caindo, e senti um arrepio percorrer meu corpo. Levar o que embora? Eu perguntei, mas ela apenas balançou a cabeça. Não posso dizer mais. Só tome cuidado. Eles estão sempre observando. Naquela noite, voltei para meu apartamento, me sentindo mais perdido do que nunca. Meus pensamentos eram um turbilhão. Quais segredos meus vizinhos estavam guardando? O que o homem do chapéu realmente queria? Determinado a descobrir a verdade, passei dias observando meus vizinhos, procurando por pistas. Notei que, sempre que a chuva caía, eles se reuniam no pátio. E, embora eu não pudesse ouvir o que estavam dizendo, suas expressões eram de medo e determinação. Uma noite, decidi que tinha que me infiltrar em uma dessas reuniões. Arranquei coragem e esperei a tempestade começar. Quando as primeiras gotas começaram a cair, saí de casa e me escondi atrás de um arbusto no quintal. A partir daí, pude ver meus vizinhos se reunindo, formando um círculo ao redor do homem do chapéu. Com cada palavra que ele falava, o ar ficava mais denso. Ele falou de sacrifícios, de um antigo pacto que eles haviam feito para proteger a vizinhança de um mal maior. Cada gota de chuva carrega consigo uma parte de nós, ele dizia, e seus olhos brilhavam com uma assombração intensa. Devemos manter nosso equilíbrio. Minhas pernas tremiam, e embora eu quisesse fugir, não conseguia desviar o olhar. Foi então que vi Maria de pé ao fundo, com lágrimas nos olhos. Sua expressão era de renúncia. O que eu estava vendo parecia um ritual, e eu era um intruso em um mundo que eu nunca entendi. De repente, o homem do chapéu se virou para o grupo e apontou para ela. Ela foi escolhida. A chuva iria levá-la naquela noite. Um grito engasgou na minha garganta quando percebi que estava testemunhando algo aterrorizante. Maria, a mulher que tentou me avisar, estava em perigo. Sem pensar, pulei para fora do meu esconderijo e corri em direção a eles. Parem! Eu gritei, tentando interromper o que estava acontecendo. Mas ninguém me ouviu. Eu estava vendo aquilo se desenrolar e não sabia o que fazer. Naquela noite, uma parte de mim se despedaçou. Quando a chuva finalmente parou, a vizinhança estava silenciosa. E, embora a tempestade tenha se ido, eu sabia que nada mais seria o mesmo. Os dias seguintes foram um borrão de medo e incerteza. A chuva continuava a cair, como se a cidade estivesse se afogando em algo muito maior do que o simples clima. Eu não podia mais ignorar o que tinha visto naquela noite. O pacto, o homem do chapéu, os sussurros e os sacrifícios. Eu estava agora envolvido em algo que eu mal conseguia compreender. Eu tentei continuar minha rotina, mas a atmosfera ao meu redor estava pesada, como se o próprio ar tivesse sido alterado. As pessoas começaram a se comportar de forma estranha. Os vizinhos evitavam olhar para mim, e as ruas estavam vazias, como se todos estivessem escondendo algo. Eu sabia que, de algum modo, todos estavam envolvidos, e eu agora fazia parte daquele segredo amaldiçoado. Eu não podia mais ficar parado,
esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Fui até a casa de Maria, mas ela não estava mais lá. A casa estava vazia, as cortinas fechadas e o cheiro de abandono no ar. Meus pés me levaram até o pátio onde, na noite em que a chuva cessou, ela foi escolhida. O solo ainda estava úmido, e eu senti uma sensação de vazio profundo. Algo havia sido tirado dali? Algo que eu não conseguiria jamais recuperar. Foi então que percebi que havia mais do que eu imaginava. O homem do chapéu, o verdadeiro guardião dos segredos do bairro, havia me marcado. Eu não sabia como, mas ele sabia que eu tinha testemunhado o ritual. Ele sabia que eu estava começando a entender. Naquela noite, uma sensação estranha me acordou. O som da chuva estava mais forte do que nunca. Algo me puxava para a janela. Quando olhei para fora, uma figura estava parada na rua, olhando diretamente para minha casa. O homem do chapéu. Seus olhos estavam vazios, como da primeira vez em que o vi, mas havia algo mais. Algo que me fazia tremer de dentro para fora. Ele estava me desafiando. Eu sabia que não havia como voltar atrás. Estava dentro, imerso nesse pesadelo. O que quer que fosse aquele pacto, eu agora era parte dele. A chuva nunca mais seria apenas chuva para mim. Eu não sabia se havia alguma maneira de escapar, se eu ainda poderia viver uma vida normal. Só sabia que, a partir daquele momento, eu estaria para sempre conectado ao que acontecia naquele bairro, aos sussurros e olhares furtivos, à escuridão que nunca se apagava. Então, no silêncio da noite, com o som da chuva batendo contra a janela, eu fiz uma última escolha. Eu iria enfrentá-lo. O homem do chapéu não seria mais o único a controlar as sombras. Eu também tinha algo a perder. E é assim, com uma última respiração profunda, eu saí para a rua, sabendo que, como a chuva, nada mais seria o mesmo. A chuva caía sem parar naquela tarde. Uma torrente de água batia nas janelas do escritório e ecoava em minha mente como um som distante. Eu estava sozinho no último andar de um prédio de escritórios. O barulho da água era quase ensurdecedor e a luz acinzentada do céu, filtrada através das nuvens, criava uma atmosfera sombria e opressiva. Era sexta-feira e a maioria dos meus colegas de trabalho já havia ido embora, me deixando na escuridão com meus pensamentos. Eu era um funcionário médio em uma empresa de marketing, um lugar onde a competição era acirrada e as tensões palpáveis. Havia algo no ar, um clima de desconfiança que havia crescido nos últimos meses. Os olhares fervorosos na sala de descanso e os sussurros nas minhas costas se tornaram mais frequentes, como se cada um dos meus colegas estivesse competindo em uma corrida silenciosa pelo favor do chefe. Naquela tarde, decidi ficar um pouco mais para terminar um relatório. A luz do monitor iluminava meu rosto enquanto eu digitava, e toda vez que olhava pela janela, a torrente de água me lembrava do caos que tomava conta do ambiente. A chuva parecia espelhar meu estado de espírito, e a cada queda, um nó se formava no meu estômago. À medida que as horas avançavam, o edifício se tornava mais silencioso. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente. Eu sabia que algo não estava certo. A tensão no escritório vinha aumentando desde a reestruturação da empresa anunciada. Rumores de demissões e promoções voavam de mesa em mesa, criando uma atmosfera rarefeita. Como eu estava cansado, decidi fazer uma pequena pausa. Levantei-me e fui até a sala de descanso. A máquina de café estava ligada, e o som do gotejamento acompanhava o murmúrio da chuva. Eu me servi de uma xícara e sentei em uma das mesas. As cadeiras estavam vazias e a solidão se sentia muito pesada. Foi então que percebi um e-mail na minha caixa de entrada. Era uma mensagem do nosso chefe, Sr. Martinez. A linha de assunto dizia reunião urgente. Meu coração pulou uma batida. A última vez que tivemos uma reunião emergencial, vários colegas haviam sido despedidos. Temendo o pior, abri a mensagem. O conteúdo era curto. Preciso que todos se encontrem na sala de conferências às 17 horas. Não faltem. Olhei para o relógio. Eram 16 horas e 45. Eu tinha 15 minutos para me preparar mentalmente para o que estava por vir. Quando voltei para minha mesa, a chuva havia se intensificado.
O som da água ecoava na minha cabeça como um prenúncio do que estava prestes a acontecer. Eu sentei à frente da tela, incapaz de me concentrar em meu trabalho, e comecei a revisar mentalmente os rostos dos meus colegas. Todos pareciam estar na mesma situação, presos em um ciclo de ansiedade e desconfiança. Às 17 horas, dirigi-me à sala de conferências. O corredor estava deserto e o som dos meus passos ecoava no ar. A sala estava iluminada por luzes frias. Quando entrei, vi que alguns dos meus colegas já estavam lá. Marta, a assistente administrativa, com seu olhar nervoso. Carlos, o designer, brincando com sua caneta. E Ana, a contadora, com uma expressão preocupada em seu rosto. O Sr. Martinez sempre chegava na hora certa, com seu olhar penetrante. "Obrigado por virem", disse ele, com a voz firme. Seu discurso foi breve e direto, mas a atmosfera parecia carregada. Enquanto ele falava, pude ver alguns dos meus colegas trocando olhares incertos. De repente, o Sr. Martinez mencionou que havia tomado a decisão de fazer cortes no pessoal. Meu coração congelou. As palavras ecoaram em minha mente como um eco sinistro, e eu senti o ar ficar mais denso. "Nem todos poderão continuar aqui", continuou ele. "Na próxima semana, as demissões serão anunciadas." O murmúrio que se seguiu foi ensurdecedor. As pessoas começaram a falar umas com as outras, e a atmosfera ficou tensa. O olhar de Martinez ficou frio e calculista, como se estivesse observando cada um de nós, esperando para ver quem entraria em colapso primeiro. A chuva, que tinha sido um pano de fundo, agora parecia estar em sintonia com a atmosfera de aumento da pressão no edifício. Após a reunião, a atmosfera mudou drasticamente. Os sorrisos, que costumavam ser a norma, haviam desaparecido, e o ar estava carregado de murmúrios e olhares fervorosos. As pessoas começaram a agir de forma estranha. Alguns recuaram rapidamente para suas mesas, enquanto outros se reuniam em pequenos círculos, conversando em tons baixos. A desconfiança tomou conta do escritório. Decidi voltar para minha mesa, mas o nó no meu estômago continuava a crescer. Eu me sentei, incapaz de me concentrar, observando meus colegas com o canto do olho. A situação era insustentável. Eu sabia que devia manter a calma e não deixar a ansiedade tomar conta de mim, mas toda vez que olhava ao redor, a tensão era palpável. Logo depois, vi Marta saindo do escritório de recursos humanos com o rosto pálido. Ela parou por um momento, como se estivesse tentando se recompor, e então correu em direção ao banheiro. Aquela imagem me perturbou. Algo estava muito errado. Os minutos se transformaram em horas, e a chuva continuava implacável. Eu olhei para o relógio. Eram 19 horas. Já fazia um tempo que todos haviam ido embora. A maioria de meus colegas havia decidido ir para casa, mas eu não consegui. Eu precisava terminar um projeto importante e havia pressão sobre mim para ficar. Enquanto eu trabalhava, o som da água continuava a ecoar. Toda vez que olhava pela janela, via a torrente de chuva embaçar a vista, e eu me sentia preso em um ciclo de ansiedade. Foi quando notei a luz do corredor piscando. No começo, pensei que fosse apenas uma falha elétrica, mas logo apagou completamente, mergulhando a área na escuridão. A luz do meu monitor iluminava fracamente minha mesa, mas o resto do escritório havia se tornado um lugar sombrio. O silêncio era avassalador, quebrado apenas pelo som da chuva que continuava a cair pesadamente. Senti um arrepio, e uma sensação de desconforto cresceu em meu peito. Eu decidi levantar e verificar se havia algum gerador de emergência. Mas, quando fiz isso, percebi que a atmosfera havia esfriado ainda mais. Andei pelo corredor, sentindo a escuridão me cercar. Quando cheguei à área de serviço, descobri que a porta estava entreaberta. Um impulso me levou a entrar. Uma vez lá dentro, vi que o gerador estava desligado. Quando tentei ligá-lo, ouvi um barulho atrás de mim. Eu rapidamente me virei, mas não havia nada lá. A sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Embora eu estivesse sozinho, a verdade era que minha ansiedade havia crescido e uma escuridão tomou conta dos meus pensamentos. O que aconteceria se eu nunca mais saísse de lá? Consegui ligar o gerador, e as luzes piscaram novamente, mas o alívio durou pouco.
No instante em que a luz voltou, ouvi um murmúrio, um som familiar que se misturava com a chuva. Era como se alguém estivesse falando, mas eu não conseguia decifrar as palavras. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Decidi voltar para minha mesa, mas, ao passar pela sala de conferências, notei que a porta estava entreaberta. Um impulso inexplicável me levou a espiar. A sala estava vazia, mas o clima havia mudado. Enquanto olhava para o centro da sala, vi que a mesa estava em desordem, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Assustado, decidi investigar mais a fundo. Entrei na sala e o ar parecia denso e carregado. Como eu examinava a mesa, encontrei um caderno. Era o caderno do Sr. Martinez. Abri e comecei a ler. As páginas estavam cheias de rabiscos e notas sobre a empresa. O que me chamou a atenção na maioria das páginas foi uma seção intitulada Plano de Contingência. As palavras eram ameaçadoras. Se a situação não melhorar, medidas drásticas terão que ser tomadas. A redução de tamanho é inevitável. A lealdade dos funcionários restantes deve ser protegida. Meu estômago embrulhou. O que isso significava? O chefe estava planejando mais do que apenas demissões. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Eu me virei e vi uma sombra se movendo no corredor. Meu coração parou. Quem está aí? Mas não houve resposta. A sombra desapareceu e a sensação de ser observado se intensificou. Decidi que não aguentaria mais ficar lá. Saí correndo da sala de conferência e fui em direção ao elevador. Mas, quando cheguei lá, percebi que havia um problema. O elevador não estava funcionando. A luz de emergência estava piscando e o som da água ainda ecoava nos meus ouvidos. A única opção era pegar a escada. À medida que descia, a sensação de pânico cresceu dentro de mim. Toda vez que relâmpagos cruzavam o céu, a luz revelava sombras que pareciam me perseguir. Quando cheguei ao segundo andar, o som da água se intensificou, como se a chuva quisesse me avisar de algo. Ao sair do prédio, o vento frio me atingiu em cheio. A chuva estava chegando a torrance e me envolvia em escuridão. Decidi que precisava falar com meus colegas para que nos reuníssemos e discutíssemos o que eu havia descoberto. Se o Sr. Martinez estivesse realmente planejando algo, precisaríamos estar preparados. Corri em direção ao estacionamento, mas, quando cheguei, percebi que não havia nenhum carro. Olhei em volta, sentindo a pressão no meu peito. Enquanto procurava pelo meu próprio carro, vi ao longe uma figura se aproximando. Era a Marta, que estava encharcada e visivelmente assustada. Me aproximei dela. Marta, precisamos conversar, eu disse. O Sr. Martinez está planejando demissões, e eu acho que tem algo mais. Precisamos reunir os outros. Ela assentiu, seu rosto pálido e cheio de preocupação. Antes que pudéssemos seguir em frente, ouvimos um grito agudo ecoando à distância. O som era assustador, e nós dois olhamos um para o outro, paralisados pelo temor. O que foi isso? Eu perguntei, sentindo o ar ficar mais denso. O eco do grito parecia se misturar com o som da água. Decidimos correr em direção ao edifício, mas, quando o fizemos, encontramos outros colegas que também haviam ouvido o grito. O grupo se reuniu rapidamente e a tensão aumentou. Estávamos todos encharcados e a ansiedade era palpável. O que está acontecendo? Perguntou Carlos, inquieto. Eu ouvi algo, um grito. Eu respondi, sentindo o nó no estômago se intensificar. Devemos descobrir o que está acontecendo. Entramos no prédio juntos, a chuva continuando a cair sem piedade. A atmosfera parecia cada vez mais opressiva, e o eco de nossos passos ressoava no saguão vazio. Quando chegamos ao segundo andar, ouvimos uma série de murmúrios vindo da sala de descanso. Ao nos aproximarmos, vimos que a porta estava entreaberta. Entramos e o que descobrimos foi assustador. O Sr. Martinez estava lá, cercado por vários funcionários, todos com expressões de medo e desespero. No centro da sala, um grupo de pessoas discutia acaloradamente. As palavras eram quase um sussurro, mas o tom era intenso. Estamos em crise. Não temos outras opções, o Sr. Martinez estava dizendo, com sua voz profunda ecoando pelo ar. O grupo parecia dividido. Alguns apoiavam o chefe, enquanto outros estavam relutantes,
cheios de dúvida e medo. A atmosfera parecia ainda mais tensa. Decidi que era hora de intervir. Isso é inaceitável. Nós não podemos permitir que isso continue. Precisamos de uma solução que não envolva demissões, eu disse. O Sr. Martinez olhou para mim com desdém. E o que exatamente você está propondo? Ele perguntou, seu tom de zombaria ecoando ao redor da sala. Você acha que podemos simplesmente ignorar a situação? A tensão aumentou. Podemos encontrar uma solução juntos. Comunicação é a chave. Insisti, sentindo a atmosfera ficar mais carregada. O olhar de Martinez endureceu. Foi quando ouvi Marta atrás de mim, seu rosto pálido e cheio de medo. Não podemos deixar isso acabar em caos. Devemos nos unir, disse ela, sua voz tremendo. A chuva continuava a cair, e o som da água parecia ecoar com cada palavra que falávamos. Com o passar dos dias, as tensões aumentaram, especialmente com Marta, que parecia cada vez mais afetada pela pressão e incerteza. A luta para manter nossos empregos deixou cicatrizes emocionais em todos nós, mas nela, o peso parecia insuportável. Uma tarde, quando a chuva estava chegando com força e as luzes piscavam, Marta se viu de frente com o gerente de recursos humanos, Senhorita Lopes. A discussão entre os dois começou a escalar em uma das salas de reunião. As palavras se tornaram mais agressivas e a atmosfera ficou tensa. Como o som da chuva ecoava lá fora, o conflito interno cresceu. Da minha mesa, ouvi os ecos da discussão. Eu não podia ignorar o crescente desespero na voz de Marta. Decidi me aproximar, mas, quando cheguei à porta, o caos já havia se instalado. Olhei e vi Marta em uma posição violenta, suas mãos trêmulas agarrando um objeto brilhante. A senhora Lopes estava contra a parede, sua expressão de horror inconfundível. O momento congelou, como um pano de fundo para o horror que acontecia dentro do escritório. Não havia tempo para pensar. Tudo aconteceu em um instante. Marta, no meio de uma explosão de fúria e desespero, cruzou uma linha da qual não havia volta. Um grito agudo ressoou, mas foi rapidamente abafado pelo som da chuva. Quando a tempestade cessou, o silêncio na sala foi aterrador. Marta, com os olhos arregalados, ficou de pé, paralisada, olhando fixamente para o que ela havia feito. A senhora Lopes estava deitada no chão, e a realidade da situação a oprimia. Voltei para minha mesa, tremendo. O escritório, que antes era um espaço de luta e resistência, tornara-se um lugar de tragédia. O desespero levou a uma fatalidade que ninguém havia previsto. A vida de Marta mudou para sempre. E, com ela, a de todos nós. O escritório, uma vez o lugar de esperança, tornará-se um lugar assustador. Um lembrete de como a pressão pode transformar pessoas de maneiras inimagináveis. A chuva começou no final da tarde. Uma tempestade intensa que parecia ter vindo para permanecer durante toda a noite. As gotas batiam no para-brisa do meu carro tão forte que os limpadores de para-brisa mal conseguiam limpar a visão por alguns segundos. Não era meu plano parar, mas as condições estavam se tornando cada vez mais perigosas e o cansaço não estava ajudando. Eu estava dirigindo em uma estrada secundária, serpenteando por colinas cobertas com vegetação densa. Os poucos vislumbres de luz vinham ocasionalmente dos faróis dos carros que se aproximavam, mas por longos minutos não havia sinal de vida. Assim que pensei em parar ao lado da estrada, apareceu uma placa na beira da estrada, quase invisível na chuva. Hotel Mirador, a 2 quilômetros de distância. Não pensei muito sobre isso. Um hotel era uma opção melhor do que passar a noite no carro. Dirigi devagar, procurando o desvio indicado. Uma estreita estrada quase invisível apareceu à minha direita. Eu virei e segui o caminho encharcado que me levou a uma construção antiga e robusta. Um edifício de 3 andares cuja fachada estava iluminada por luzes amarelas fracas. O hotel tinha um ar decadente, como se tivesse conhecido tempos melhores. Sua estrutura de madeira e tijolo estava coberta de musgo em alguns lugares, e as janelas refletiam a luz da tempestade como olhos vidrados. Estacionei perto da entrada e corri escada abaixo para evitar ficar ainda mais encharcado. O interior era mais aconchegante do que eu esperava.
Tapetes gastos cobriam o chão e um lustre enferrujado pendurava-se sobre um pequeno foyer. Um balcão de madeira dividia o espaço, atrás do qual havia um quadro com chaves penduradas. Peguei a chave para o meu quarto designado, subi a escada rangente e cheguei ao segundo andar. O corredor era estreito e silencioso, iluminado por uma única lâmpada no final. Meu quarto estava perto, número 207. Ao entrar, encontrei um ambiente simples, mas limpo. Uma cama de casal, um pequeno armário, uma escrivaninha com uma cadeira e uma janela com vista para a floresta escura. Deixei minhas coisas no chão, tranquei a porta e me deitei por um momento. O som da chuva me relaxou. Era a única coisa a ser ouvida, exceto pelo ocasional rangido da madeira do prédio. Porém, essa tranquilidade não durou muito. Depois de um tempo, levantei-me para procurar algo na minha mala. E, enquanto passava pela janela, percebi algo estranho. Uma silhueta escura estava se movendo através das árvores. No começo, pensei que fosse um reflexo, mas quando cheguei mais perto, vi que era alguém. A figura estava parada imóvel, olhando para o hotel. Um arrepio percorreu-me. Tentei argumentar comigo mesmo. Provavelmente é um convidado fumando lá fora ou algum trabalhador no local. Mas algo sobre sua postura rígida e a maneira como ele parecia estar olhando diretamente para minha janela me deixou inquieto. Decidi ignorar e fechei as cortinas, voltando para a cama. O cansaço me venceu por um tempo, mas acordei assustado depois. Não sabia quanto tempo havia dormido, mas a chuva ainda caía forte. Algo havia mudado na atmosfera. Estava estranhamente silencioso, como se o próprio hotel estivesse prendendo a respiração. Sentei-me lentamente, sentindo uma tensão no ar que não conseguia explicar. Foi quando ouvi isso. Passos. Eles estavam vindo do corredor, lentos e deliberados. O som era quase inaudível por causa da tempestade, mas o suficiente para fazer meu sangue gelar. Pensei nos outros convidados, mas lembrei que não havia visto ninguém mais desde que cheguei. Ainda assim, tentei me acalmar. Talvez fosse alguém procurando seu quarto ou retornando do banheiro. Os passos pararam do lado de fora da minha porta. Meu coração começou a bater forte. Fiquei parado, tentando ouvir. Alguns segundos se passaram e então a maçaneta da porta girou lentamente. Não abriu. A fechadura segurou, mas o som da tentativa era claro. Permaneci imóvel, sentado na cama, segurando minha respiração. Passaram-se alguns segundos que pareceram eternos antes que os passos continuassem no corredor e desaparecessem, ausentes. Tentei racionalizar o que tinha ocorrido. Talvez alguém tenha confundido os quartos, pensei. Mas havia algo na maneira como a maçaneta girou tão calmamente que me fez duvidar. Decidi ter certeza. Levantei-me e verifiquei a fechadura. Ainda estava apertada. Coloquei uma cadeira contra a porta como uma barreira improvisada e então caminhei até a janela. Puxei a cortina para trás um pouco para olhar. A figura ainda estava lá, mas desta vez estava mais perto. Não estava mais entre as árvores, mas no estacionamento, parado na chuva. Embora a luz estivesse fraca, pude perceber algo. Ele estava segurando algo em sua mão. Parecia um objeto alongado, talvez um pedaço de pau ou uma barra de metal. Afastei-me da janela rapidamente, minha mente trabalhando freneticamente para decidir o que fazer. Sair não era uma opção. Eu não tinha garantia de que meu carro funcionaria bem naquela tempestade. E além disso, o homem estava bem lá fora. O som de uma porta batendo me fez assustar. Estava vindo de algum lugar em outro canto do hotel, talvez lá embaixo. Então ouvi passos novamente, mais rápidos desta vez. Era difícil dizer exatamente de onde vinham, mas pareciam estar se movendo pelos corredores com urgência. Peguei meu telefone, mas não havia sinal. A chuva, a localização remota, tudo conspirava para me manter isolado. Eu pensei em sair da sala, obter ajuda ou pelo menos tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas não podia ignorar o fato de que alguém tinha tentado invadir meu quarto minutos antes. Então, um novo barulho me parou. Era o rangido de uma porta abrindo, seguido de um som seco, como algo pesado caindo no chão. A adrenalina me deixou em alerta. Fui até o armário e o abri.
Encontrei um velho cabide de metal e o dobrei em um formato mais rombudo. Não era grande coisa, mas pelo menos era algo para me defender. Os minutos passavam lentamente. Fiquei parado perto da porta, ouvindo qualquer som. Os passos pararam, mas o silêncio era pior. Então algo bateu na minha janela. Um baque, como se alguém tivesse jogado algo contra o vidro. Aproximei-me cautelosamente e olhei. A figura não estava mais no estacionamento. Antes que eu pudesse processar isso, um segundo baque ecoou na janela, mais alto dessa vez. Dei um passo para trás, segurando o cabide firmemente. Eu estava encurralado. O golpe final foi ensurdecedor. O vidro não quebrou, mas algo teve um impacto tão forte que o deixou tremendo em sua moldura. Foi então que entendi que quem quer que fosse lá fora não era uma pessoa comum. Não era nenhum hóspede comum ou funcionário confuso. De repente, ouvi passos rápidos se aproximando pelo corredor. Não sabia se era a mesma pessoa, mas ficou claro que quem quer que fosse tinha um propósito. A sombra sob a porta desapareceu por um momento antes da maçaneta girar novamente, desta vez mais violentamente. O medo me paralisou por um instante, mas então reagi. Empurrei a cadeira contra a porta com toda a minha força enquanto o intruso bateu do outro lado. Os golpes foram brutais, sacudindo a porta em seu quadro. Minha mente trabalhava freneticamente, procurando uma saída. A janela era a única opção. Apesar do meu medo, abri a janela e olhei para baixo. Eu estava no segundo andar, e a queda não seria mortal, mas também não seria fácil. A lama e as rochas no chão abaixo não inspiravam confiança. Outro golpe abalou a porta, quebrando parcialmente a fechadura. Eu não tinha tempo. Subi até a moldura da janela e me deixei cair. O impacto foi brutal. Senti uma dor aguda no meu tornozelo quando pousei, mas o medo era mais forte. Sentei-me o melhor que pude e olhei em direção ao hotel. Em uma das janelas superiores, vi uma figura olhando para mim. Eu não esperei. Mancando, corri para a floresta, ignorando a chuva e a lama que tornavam cada passo difícil. As árvores eram densas e a escuridão quase total, mas continuei. Finalmente, cheguei a uma clareira onde caí no chão, exausto. A chuva ainda caía e minha respiração estava ofegante. Quando olhei para trás, não vi nada, mas eu sabia que não estava sozinho. E aquela noite nunca terminou para mim. A sensação de ser perseguido nunca me deixou. E sempre que ouço o som da chuva, volto àquele momento, ao hotel, aqueles passos atrás da porta. Desde o momento em que me mudei para o antigo complexo de escritórios, adaptado para apartamentos, eu sabia que algo não estava muito certo. O lugar tinha um aspecto estranho, como se as paredes estivessem sobrecarregadas com o peso de anos de estresse e segredos. Era um prédio de 3 andares com corredores longos e mal iluminados, que mais pareciam túneis do que corredores. Mas o aluguel era baixo e ficava perto do meu novo emprego. Então, decidi ignorar os primeiros sinais de desconforto. Meu vizinho imediato, no apartamento 203, era alguém que eu mal tinha notado no início. Ele era um homem reservado, sempre vestido com roupas escuras e simples, quase sempre um sobretudo preto, que o fazia parecer apenas mais uma sombra naquela atmosfera sombria. Ele não dizia olá, não falava com ninguém, e sua presença era tão fraca que era fácil esquecê-lo. Só que não foi fácil ignorar os sons que, de vez em quando, vinham do seu apartamento. Barulhos abafados, batidas, e a mais desconcertante, um farfalhar repetitivo que parecia ser o eco de algo maior. A rotina era sempre a mesma. Eu chegava em casa do trabalho, entrava no meu apartamento e tentava ignorar o desconforto do local. Mas uma noite, enquanto a chuva batia forte nas janelas do prédio, ouvi um barulho que não podia ignorar. Era um som pesado, como se algo grande estivesse sendo arrastado através do chão, direto para o apartamento ao lado. Eu parei em meus rastros e tentei descobrir o que poderia estar acontecendo. No começo, pensei que ele estivesse reorganizando os móveis, mas o som era muito irregular, muito metódico. Além disso, quem move móveis à meia-noite? O cheiro chegou alguns dias depois. No início, era fraco,
Um leve azedume no ar que poderia ser atribuído a mofo ou canos velhos. Mas logo se tornou mais penetrante, preenchendo o corredor que ficava em frente aos nossos apartamentos e vazando até o meu. Era um fedor horrível, como carne podre misturada com produtos químicos. Quando falei com a gerente do prédio, ela me disse que provavelmente era alguma coisa presa nos canos e que eles enviariam alguém para verificar. Mas os dias passaram e o cheiro só piorou. Minhas suspeitas começaram a se solidificar quando comecei a notar a estranha rotina do homem no 203. Raramente o vi sair, mas quando ele saía, sempre carregava uma grande bolsa preta ou mochila. Ele as arrastava, em vez de levantá-las, e parecia que seu conteúdo pesava mais do que sua constituição magra permitiria que ele lidasse. Uma noite, quando estava voltando para casa atrasado do trabalho, viu através de uma rachadura na escada. Ele estava carregando as malas até o porão, uma área que estava fechada ao público desde que eu me mudei. Parei para observar de uma distância, escondido nas sombras. A expressão dele era fria, quase mecânica, e cada movimento tinha um aspecto assustador de precisão. Eu tentei argumentar comigo mesmo. Talvez ele estivesse fazendo reparos ou apenas descartando lixo. Mas a paranoia começou a tomar conta de mim. E a cada noite, enquanto a chuva continuava a bater no telhado, o cheiro ficava mais intenso e os ruídos mais perturbadores. Uma noite, enquanto subia as escadas depois de um dia particularmente longo, notei algo fora do lugar. A porta do apartamento 203 estava entreaberta, algo que nunca tinha acontecido antes. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu me aproximei lentamente, tentando não fazer barulho. Empurrei a porta cuidadosamente. O interior do apartamento estava uma bagunça. Não havia móveis, apenas um colchão no chão e uma mesa coberta com papéis bagunçados. Mas o que realmente me chamou a atenção foram as manchas escuras nas paredes, como respingos de algo que tinha sido limpo às pressas, mas não o suficiente para apagar completamente. Um som vindo de dentro me atraiu de volta. Parecia vir do banheiro, um gotejamento rítmico que marcava o tempo como um relógio macabro. O fedor era insuportável ali dentro. Embora uma parte de mim quisesse entrar para entender o que estava acontecendo, o medo era mais forte. Saí correndo do apartamento e fechei a porta cuidadosamente, certificando-me de que ninguém me viu. Naquela noite, uma tempestade atingiu a cidade. As luzes do prédio cintilavam e o som do trovão parecia reverberar nas paredes. Eu não conseguia dormir. O barulho vindo do 203 estava mais alto do que nunca, arrastando os pés, batendo, e algo mais, como um gemido abafado que eu não conseguia identificar. Peguei meu telefone e disquei o número de emergência, mas, quando eles responderam, eu congelei. O que eu ia fazer? Contar a eles que eu suspeitava do meu vizinho porque ele estava fazendo barulhos estranhos? Finalmente, desliguei, sentindo-me desamparado. O som continuou por horas. Minha imaginação correu solta, preenchendo os espaços em branco com os piores cenários possíveis. Finalmente, não consegui aguentar mais. Saí do meu apartamento e fui até o 203, determinado a enfrentar o que quer que fosse que estivesse acontecendo. A porta estava fechada desta vez, mas o cheiro ainda se infiltrava pelas rachaduras. De repente, a porta se abriu. A figura do homem apareceu na entrada, seu rosto completamente inexpressivo, e seus olhos vazios repousaram sobre mim. Ele estava segurando algo em suas mãos, algo envolto em plástico preto. Não consegui ver o que era, mas o terror no meu rosto deve ter sido óbvio, porque ele deu um passo em minha direção. Seus movimentos agora eram mais calculados e perigosos. Eu corri. Não sei como consegui chegar ao meu apartamento e fechar a porta atrás de mim, mas consegui. Liguei para a polícia e desta vez consegui explicar a situação para eles. Eles chegaram rápido, com suas luzes vermelhas e azuis iluminando o corredor escuro. Quando forçaram a porta do 203, a cena que encontraram confirmou todos os meus medos. Lá dentro, havia restos de atividade desumana. Ferramentas sangrentas, bolsas pretas cheias de algo que eles não iriam descrever, e no banheiro, um tanque cheio de líquido químico contendo o que já foram partes humanas.
O policial deixou-o algemado enquanto ele mantinha a mesma expressão fria e indiferente. Desde aquela noite, eu não dormi bem novamente. Eu me mudei logo depois, mas a memória do homem do 213 e o que aconteceu naquele lugar ainda me assombra. Às vezes, quando ouço a chuva batendo nas janelas, sinto como se eu pudesse ouvir os barulhos novamente. O arrastar, as batidas e os rangidos repetitivos que sempre pareciam anunciar algo terrível. Era uma tarde cinzenta, daquelas em que o céu parecia estar prestes a derramar chuva a qualquer momento. Eu decidi ir à floresta, como costumava fazer nos meus dias de folga, buscando um pouco de paz na natureza, um lugar isolado, longe do barulho da cidade, onde as folhas balançavam suavemente e o ar fresco enchia meus pulmões. A trilha que seguia era sempre familiar, e eu me sentia seguro em sua tranquilidade. Já estive lá 3 vezes, e sempre achei o que estava procurando: silêncio e serenidade. Mas naquele dia, algo mudou em mim. A vontade de explorar além dos limites conhecidos foi despertada, e eu não pude resistir à tentação de ir um pouco mais fundo no matagal da floresta. O caminho que seguia era estreito, mas sempre visível, com a vegetação rasteira bem cuidada. Eu sabia que, se continuasse, encontraria um espaço ainda mais isolado no coração da floresta. Pensei que seria interessante ver o que mais aquele lugar tinha a oferecer. A chuva começou a cair exatamente quando entrei na floresta. Era uma tempestade gentil, mas persistente o suficiente para me molhar rapidamente. Gotas de água deslizaram para baixo das folhas das árvores, caindo no chão com um sussurro, cobrindo a paisagem inteira com um manto de umidade. Mesmo que as gotas estivessem batendo contra minha pele e roupas, achei o ar fresco revigorante. Segui em frente, encharcado, mas determinado, seguindo a trilha de um pequeno riacho que corria por entre as árvores. As árvores eram mais altas aqui, e os galhos entrelaçados formavam uma copa verde que bloqueava quase toda a luz, criando densas sombras que me envolviam. Por um momento, senti como se estivesse caminhando por um mundo diferente, alheio ao resto do mundo. Eu estava sozinho, mas me sentia em paz. Havia algo de lindo naquele lugar, algo quase místico que me atraía, que me chamava para ir mais fundo. Na primeira vez que passei por lá, foi uma experiência de total fascinação. A floresta parecia ter uma aura especial, uma beleza selvagem que parecia um refúgio. Na segunda vez, senti o mesmo, mas com a sensação de que algo estava me observando do matagal. Não consegui identificar o que era, mas mantive a calma. Eu não era o tipo de pessoa que se intimida facilmente, então continuei meu caminho sem mais delongas. Na minha terceira visita, a sensação de estar sendo observado persistiu, mas não prestei muita atenção. Havia outras pessoas entrando na floresta também. Alguns caminhantes, alguns corredores. Pensei que talvez fosse só minha mente pregando peças em mim. No entanto, aquela tarde não foi como as outras. A chuva estava aumentando de intensidade e a sensação de desconforto começou a me invadir. Decidi que continuaria meu caminho um pouco mais para fora, por curiosidade, por vontade de saber o que a floresta escondia em seus lugares mais remotos. O riacho aos meus pés começou a crescer mais forte, mais abundante, e eu decidi segui-lo, como se uma força invisível estivesse me empurrando a explorar mais. Depois de um tempo, o riacho estreitou e o caminho se tornou mais difícil. A vegetação rasteira aumentou e a visibilidade diminuiu. Eu me movia através das árvores e arbustos, ficando mais molhado a cada passo. No início, a sensação de estar sozinho em um lugar tão isolado era um tanto agradável. Mas à medida que fui avançando, comecei a sentir um crescente desconforto. Algo no ar havia mudado. A atmosfera havia assumido uma qualidade tensa, como se a própria floresta estivesse agachada, esperando por algo. Os ruídos naturais do entorno tinham desaparecido, substituídos pelo distante zumbido da tempestade. O vento não soprava, e o farfalhar dos galhos não soava mais tão natural. Foi então que eu vi. À distância, entre 2 árvores altas, havia um pequeno tronco de cabine. Não estava na trilha principal, nem perto das raízes conhecidas pelos caminhantes. Era escondida, como se fosse um segredo da floresta.
A estrutura era simples, rústica, com janelas fechadas com tábuas. A fumaça subia de uma chaminé que mal dava para ser visualizada. No começo, pensei que poderia ser um abrigo para caminhantes solitários ou talvez um velho prédio abandonado. À medida que me aproximava, algo dentro de mim me alertou. A tranquilidade do lugar, aquela estranha calma que havia tomado conta da floresta, agora me parecia perturbadora. Mas não havia mais volta. Minha curiosidade pegou o melhor de mim e me aproximei da cabine, meu coração batendo mais rápido. Quando cheguei perto da entrada, abaixei-me atrás de um arbusto, me protegendo o melhor que podia. Eu podia ver através de uma rachadura na madeira da cabana. Foi então que eu vi. Havia um homem lá dentro. Eu não consegui ver o rosto dele claramente, mas sua figura era alta, magra, e seus movimentos eram estranhos, quase espasmódicos. Ele parecia estar procurando por alguma coisa. Ele estava armado com uma grande faca que refletia a luz da lareira. Sua presença era perturbadora, mas o que realmente congelou o meu sangue foi o que vi em seguida. O homem pegou algo de uma mesa. No começo, eu não conseguia identificar o que era, mas, ao olhar mais de perto, percebi o que estava vendo. Era carne humana. Eu estremeci. Não conseguia acreditar no que estava testemunhando. Meu corpo inteiro ficou tenso. Uma onda de pânico tomou conta de mim. O homem começou a cortar pedaços de carne com a faca, limpando o sangue em suas roupas. O cheiro de sangue fresco chegou até minhas narinas, e a repulsa tomou conta de mim. Eu estava preso. Eu tinha cruzado o limiar do desconhecido, e agora sabia de algo que não deveria saber. Um arrepio percorreu minha espinha. O medo me paralisou, mas a parte racional da minha mente gritou que eu tinha que sair dali o mais rápido possível. Eu não podia fazer barulho. Não poderia ser descoberto. Eu observei por mais alguns segundos, esperando o momento certo para recuar. O homem estava tão focado em sua tarefa que não percebeu minha presença, mas qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Eu recuei lentamente, mantendo-me nas sombras. O som da chuva era minha única aliada, abafando qualquer barulho que eu pudesse fazer. Cada passo para trás parecia uma eternidade. Se eu tropeçasse, se fizesse o menor barulho, eu sabia que ele poderia me ouvir. E, se me visse, eu não conseguia nem imaginar o que aconteceria. Minha mente estava um caos completo. O medo me paralisava, mas a adrenalina me empurrava para frente, para longe da cabine. Eu não olhei para trás. Não queria ver se ele havia percebido que algo não estava certo. Eu continuei recuando até que o som da cabana ficou atrás de mim, e a floresta me envolveu novamente em seu sinistro silêncio. Eu corri. Corri sem olhar, sem parar, até que a trilha me levou de volta ao caminho familiar. Minhas pernas estavam tremendo, mas não parei até estar longe o suficiente para sentir que poderia respirar novamente. Quando emergi da floresta, a chuva não deu trégua. Minhas roupas estavam encharcadas, meu corpo tremia de frio e medo. Mas o que mais me apavorou foi saber o que eu tinha testemunhado. A visão daquele homem, de seu rosto desfigurado pelo desejo macabro, foi gravada em minha mente. Sua presença, tão escura e repulsiva, deixou uma marca em mim que não desapareceria facilmente. Eu nunca mais voltei para a floresta. Nunca mais senti o desejo de explorar além dos limites conhecidos. A imagem da cabine, do homem, e o que ele estava fazendo nunca deixou de me assombrar. Eu sabia que tinha tido sorte de sair vivo de lá, mas eu também sabia que algo muito mais escuro do que a tempestade espreitava naqueles bosques solitários. A chuva, que a princípio tinha sido um som reconfortante, agora era meu lembrete constante do horror que encontrei no coração da floresta. Meu nome é Gabriel. Na época, eu estava no meu último ano de faculdade. Como a maioria dos jovens da minha idade, eu me sentia invencível, cheio de energia, com todo o futuro à minha frente e uma vida que parecia uma aventura sem fim. Chegou a época da faculdade, um espaço efêmero onde você acha que nada existe além dos seus amigos, seus estudos e as festas. Esse foi o meu caso. Meus amigos e eu compartilhávamos uma profunda cumplicidade, forjada ao longo dos anos.
Embora não fossemos um grupo particularmente grande, apenas 5 ou 6, nossa amizade era sólida, quase inquebrável. Nós nos conhecíamos desde a infância, e até então, não havia nada que pudesse nos separar. Enfrentamos os desafios da vida juntos, e como costumamos fazer quando somos jovens, acreditávamos que nada poderia nos testar tão severamente a ponto de nos fraturar. No nosso pequeno círculo, as reuniões de sexta-feira se tornaram uma tradição. Aqueles momentos sem fim, quando o riso, as memórias e os planos enchiam o ar. Quando nada parecia sério, e o futuro, em vez de ser uma preocupação, era apenas uma promessa vaga. Nos reuniríamos em meu apartamento, um lugar aconchegante para onde eu havia me mudado um ano antes. Lá, nós compartilhávamos histórias de nossas aulas, nossas preocupações sobre o futuro, nossas inseguranças e nossos sonhos. Normalmente, teríamos algo para beber, conversar até ficarmos sem palavras. E no final, decidiríamos dar um passeio pela cidade ou talvez para um parque próximo. Naquele lugar, a única coisa que importava era a companhia. As horas compartilhadas com amigos que, em nossas mentes, nunca iriam mudar. Mário, um dos membros do nosso grupo, sempre foi a alma da festa. Sua personalidade era magnética, um cara extrovertido, sempre pronto para fazer os outros rirem. Com seu bom humor e capacidade de despertar conversas, Mário foi quem, quase por natureza, se destacou em todas as reuniões. Ele parecia inofensivo, o tipo de cara a quem todos recorreriam para pedir conselhos ou um sorriso, e que nunca tiraria qualquer coisa muito séria. Foi assim que eu o vi. Mas, com o tempo, comecei a perceber que por baixo daquela fachada de jovialidade, havia algo mais. Algo que não se mostrava facilmente. Embora eu não tivesse entendido isso na época, Mário tinha uma complexidade que só percebi muito mais tarde. Na época, Mário estava profundamente apaixonado por Susana, sua namorada de muitos anos. Como todo relacionamento, o deles não era perfeito. Como todos os casais, eles passaram por altos e baixos, mas Mário a adorava com devoção. Não era incomum, em nossas reuniões, para ele mencionar o quanto ele a amava, como ele pensava sobre ela e seu futuro juntos. Mas logo comecei a notar algo em seu comportamento que me deixou desconfortável. Às vezes, quando Susana não estava presente, sua atitude mudava. Ele ficava com ciúmes da menor atenção que ela recebia de qualquer outra pessoa, como se a necessidade de controlar tudo sobre ela e possuí-la estivesse além do amor normal. Houve algo em seus olhos, algo na maneira como ele falava dela que começou a me deixar desconfortável. Eu não sabia como expressá-lo na época, mas sentia que nem tudo no relacionamento deles era tão idílico quanto ele queria fazer parecer. Uma sexta-feira em particular, tudo mudou. E, se eu for honesto, eu nunca teria previsto o que estava para acontecer. A noite caiu rapidamente sobre a cidade e a chuva começou a cair sem aviso. A tempestade chegou de repente, parecia um prenúncio de algo sombrio. Embora nenhum de nós pudesse compreender a magnitude do que estava vindo em nossa direção, com a desculpa de um jantar, decidimos fugir da agitação da universidade. Estávamos todos acostumados a ir de vez em quando para uma área arborizada nos arredores da cidade, um lugar tranquilo e isolado onde caminharíamos e conversaríamos, longe das pressões da vida cotidiana. O som das folhas estalando sob nossos pés, a umidade no ar e as árvores elevando-se como gigantes deram um toque particular à atmosfera para aqueles passeios noturnos. A floresta, embora escura e isolada, nos atraía. Era como uma espécie de refúgio onde poderíamos ser nós mesmos, sem preocupação ou julgamento. Embora Susana inicialmente tenha demonstrado alguma relutância em nos acompanhar por causa da chuva, Mário insistiu que ela fosse. O que me pareceu estranho foi o seu tom de voz. Algo havia mudado nele. Ele estava mais quieto do que o normal, com um olhar distante que vigiava o céu nublado. Mas naquele momento, achei difícil dar um nome a esse desconforto que estava começando a surgir dentro de mim. Talvez tenha sido a chuva, ou talvez fosse a atmosfera escura e úmida. Mas alguma coisa não batia. Mesmo assim, continuamos nossa caminhada, alheios ao que nos esperava. A chuva se intensificou enquanto descíamos pela trilha. As árvores farfalhavam ao vento e a atmosfera tornou-se densa e úmida.
como se o próprio ar estivesse carregado com uma energia pesada. O desconforto que senti, embora leve no início, gradualmente tomou conta da minha mente. Em algum momento, à medida que nos aprofundávamos na floresta, o grupo decidiu descansar sob uma grande árvore onde a folhagem fornecia algum abrigo. Nós nos sentamos, protegidos da chuva, mas Mário não ficou. Ele andou alguns passos para a frente, sem dizer uma palavra, e desapareceu na escuridão. Nós o chamamos várias vezes, mas ele não respondeu. Embora naquela época eu não soubesse, algo me disse que nem tudo estava bem. Mário nunca nos deixaria assim, sem aviso. Foi Susana, com um tom nervoso, que perguntou sobre ele. Sua preocupação era evidente, sua voz levemente trêmula. Algo estava incomodando-a, embora, no começo, eu não soubesse o que. Ela estava olhando para a floresta com uma expressão desconfiada, como se tivesse visto algo que não podíamos perceber. Naquele momento, decidi me levantar e procurar por ele. O ar estava ficando cada vez mais pesado, e o estalar das folhas sob meus pés se misturava ao estrondo da tempestade. Eu caminhei mais para dentro da floresta, para longe do resto do grupo. Meus passos apressados enquanto a chuva me encharcava até os ossos. O som da água caindo nas folhas me cercava como se a floresta estivesse viva, vigilante. Chamei Mário várias vezes, minha voz sendo absorvida pelo vento e pela escuridão. Foi então, quando cheguei a uma pequena clareira entre as árvores, que vi algo que me arrepiou o sangue. O corpo de Darwin, um dos meninos do nosso grupo, estava meio enterrado na lama. A cena era horripilante. Seu rosto, coberto pela terra, estava parcialmente visível, e eu pude distinguir os sinais horríveis de uma luta. As marcas de feridas em seu corpo eram evidentes. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A adrenalina subiu em mim, e confusão e medo entrelaçaram-se na minha mente. Eu sabia que algo estava muito errado, mas não conseguia entender como isso tinha acontecido. Voltei correndo ao grupo para contar a eles o que eu havia encontrado. Mas, quando retornamos ao local, o corpo de Darwin não estava mais lá. A floresta havia engolido sua presença e não havia mais nenhum vestígio do que aconteceu. O que restou foi aquela angústia, a sensação de saber que algo horrível aconteceu, algo que eu nunca compreenderia. O mais assustador de tudo, porém, foi a maneira como Mário nunca demonstrou qualquer sinal de nervosismo. Ele se comportou como se nada tivesse acontecido. Não havia um toque de culpa ou arrependimento em seu rosto. Era como se o tempo tivesse seguido seu curso, como se tudo estivesse em seu lugar. A polícia não encontrou nada que pudesse incriminar Mário. Sua atitude serena, sua calma imperturbável, desviou qualquer suspeita que poderia ter recaído sobre ele. Apesar do que todos nós sabíamos lá no fundo, ele continuou com sua vida como se nada tivesse ocorrido. Passaram-se dias, depois semanas, e todos nós voltamos às nossas vidas. Mas algo dentro de mim me disse que havia outra coisa. Algo escuro aconteceu naquela noite, e minha vida nunca mais seria a mesma. Nós nunca saberemos exatamente o que aconteceu naquela floresta, nem o que levou Mário a cometer tal crime. Eu só sei que, embora o tempo tenha passado e a tempestade se dissipado, aquela sensação de medo, aquele presságio, aquela presença que nos envolveu naquela noite, nunca desapareceu completamente. Mário continuou entre nós como uma sombra em cada encontro, como um eco do que ele havia feito. Uma noite que eu nunca poderia esquecer.